igreja. A paz. Meu nome é amor. Meu nome é esperança. Tô bonito, vai cantar. Mas esse louvor é lindo. Quantos querem nessa noite sentir o amor do Senhor? Não, ninguém? Amém! Porque nós louvamos, mas muitas vezes nós não sentimos esse amor. E o Senhor quer nos encontrar com esse amor nessa noite. E eu creio que mesmo sendo esta palavra, mesmo sendo uma palavra direcionada para a igreja, mesmo você que nos visita, vai estar sentindo e sendo tocado pelo Senhor. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías. Já estava com saudades de dar uma palavra aqui. Parece que eu estou muito tempo longe dessa igreja. Amém. Isaías, uma palavra muito conhecida, no capítulo 6. Aleluia, Jesus. Estou sentindo falta de tanta gente hoje. Acho que aqui souberam que era eu. Deixa abertinho aí, mas antes eu gostaria de orar hoje pelo pastor Lissandro, que não está bem, para ele faltar no culto, né? Não falta, hein? Ele vive aqui na igreja. Não é igual o pastor comigo. Nós vamos orar e também pela Patrícia, do pastor Ricardo, que também não está boa. Ela me escreveu, né, dizendo que está muito mal, teve uma semana ruim. Então vamos mais um pouquinho, né, levantar um clamor, amém, por esses irmãos e aqueles que também estiverem enfermos, para que o Senhor possa estar restabelecendo. A Bíblia diz: comuniquei as vossas necessidades aos santos, né? E nós nessa noite queremos clamar por esses irmãos, né, em nome de Jesus. Pai, Senhor, nesta hora visita, Senhor, o Lissandro, Pai, o pastor Lissandro, visita, Senhor amado, a Patrícia Martinez, e visita também, Senhor, aqueles que nós não sabemos, mas que estão, Senhor, enfermos, acamados, e que talvez nessa hora gostariam de estar te adorando aqui, Pai, juntamente com a igreja. Mas, Senhor, que onde quer que eles estejam agora, Senhor, ó Pai amado, Lissandro que está ali deitado, repousando, visita ele agora, Senhor. Repreende toda enfermidade, toda infecção, Senhor, visita o sangue, visita da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, e onde houver a bactéria, Senhor, o Senhor possa estar eliminando, Pai, e que nós possamos saber notícias, ó Deus, que amanheceram bem, que amanheceram revigorados, ó Pai, pelo poder da Tua palavra e pelo poder, Senhor, da oração, ó Pai. A oração do justo, ó Pai, ela pode muito, Senhor, no seu efeito. E nós cremos, ó Pai, que quando unidos num só propósito, Senhor, oramos, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está sanando agora, ó Pai, libertando agora de tudo aquilo, Senhor amado, que não condiz com o físico dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Abriram a Bíblia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, no alto e exaltado, e a aba da sua veste, o manto da sua veste, enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que tinha tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa ou a sua iniquidade foi removida e o seu pecado já está perdoado. Então ouvi a voz do Senhor
dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: envia-me a mim, envia-me, Pai. Esta é a tua palavra, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor amado, ó Deus, trazer, Senhor, uma mensagem que está segundo o teu coração, ó Pai. Ó Deus amado, nós lemos, nós conhecemos até a história, Senhor, mas, Senhor, a revelação tem que ser para hoje, para a necessidade de hoje, para os ouvintes que aqui estão reunidos nessa noite. Pai querido, Senhor, nessa hora, Pai, que toda a carne, Senhor amado, seja aniquilada. Vivifica o teu Espírito Santo e que cada um possa sair daqui nessa noite com a porção adequada, com aquilo, Senhor amado, ó Deus, que havia, Senhor, uma necessidade no seu interior, que possa ser preenchido. Senhor amado, fala, Senhor, a cada coração, cativa as mentes nessa noite, toda distração, toda dispersão, Senhor, todo cansaço físico, ó Pai, nós repreendemos, que haja uma conexão direta com o céu, Senhor, que possamos, ó Pai, alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Aleluia. Aqui, para quem, vamos dar só uma repassadinha na história, porque para a gente entender o contexto dessa palavra. Aqui, um homem, um profeta, a Bíblia diz que esse capítulo fala sobre o chamado de um profeta de nome Isaías, e ele diz, e ele começa dizendo nesse capítulo, ele vinha desde o capítulo 1, a Bíblia diz que em visão, né, ele viu os problemas que estavam acontecendo naquela época, que era Jerusalém, ali Israel, a parte de Judá e a parte, era onde estava o reino, estava dividido naquela época, e ele teve uma visão. A Bíblia diz que ele teve uma visão, e nos 5 capítulos anteriores, você vai ver esse profeta trazendo uma mensagem dura para aquele povo, né? Aquele povo que tinha saído do foco, que tinha saído do propósito, que tinha saído das verdades de Deus, e ele lançava palavras duras. Mas quando chegamos no capítulo 6, parece que tudo para, e ele começa assim dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Ora, por que ele menciona no ano que morreu essa pessoa? Na verdade, quando isso aconteceu, já estava no reinado, né, o seu filho, o filho Jotão, o filho desse rei, já tinha pego, né, o reinado. Ele poderia dizer assim: olha, no ano do rei Jotão, que era o rei da época, né, eu vi o Senhor, né? Eu encontrei com o Senhor, eu tive uma visão do Senhor. Mas ele fez questão de registrar que no ano que havia morrido esse rei, de nome Uzias, ele tinha se encontrado e tinha tido uma experiência tremenda com o Senhor. Para a gente entender essa palavra, nós precisamos saber um pouquinho quem era esse rei. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo... Estou falando muito rápido? Não, né? Tá bom. Tá rápido? Estou parecendo... 2 Crônicas, no capítulo 26. Sendo um pouquinho rápido para a gente... Então todo o povo, verso 1, eu vou ler para a gente ter um entendimento, amém? Então todo o povo de Judá proclamou rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias, que o seu pai, descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando ele se tornou rei. Reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, ou aos olhos do Senhor era bom. Não sei como é que está a sua tradução. Tal qual seu pai Amazias. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, ele derrubou muros de Gate, depois reconstruiu cidades próximo a Asdod, em outros lugares do território. Deus o ajudou contra os filisteus,
contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os Memonitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. A sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Rei Uzias começou a governar muito cedo, com 16 anos. A Bíblia está relatando que ele começou a governar. E a Bíblia diz que por ele estar na presença de Deus, por ele ter entendido que precisava continuar nos passos do seu pai, a Bíblia diz que tudo que ele pegou a mão prosperou, e ele cresceu, e ele se fortaleceu. E diz mais, até aí o verso 12, 13, fala que ele era chefe, né, de 3.000, um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Ou seja, ele na verdade, né, tinha prosperado. O profeta Isaías, que nós vamos falar, né, da história dele e o que Deus nos quer nos ensinar nessa noite, fala que quando ele morreu, é que ele teve um encontro com o Senhor. E é um choque isso, porque ele já profetizava antes. Ele já era um profeta. Mas eu entendo que a Bíblia depois, no final dos capítulos 14 em diante, você vai ver que Uzias ele começa numa certa decadência. E eu entendo que o exemplo dele a princípio foi bom. A motivação desse rei foi boa. E isso fez com que Isaías olhasse para esse rei como uma referência. E isso é muito bom, nós termos uma referência. Às vezes nós olhamos para alguém e aquela pessoa se torna um exemplo para a nossa vida. Agora eu quero te dizer uma coisa, não existe exemplo mais fiel e correto do que Jesus. Nós podemos até apreciar pessoas, porque pessoas realmente, né, elas têm uma boa vontade. O duro, queridos, não é começar uma história boa, né? O duro é nós terminarmos ela bem. E eu entendo que no decorrer, ele era um exemplo. Imagina, a Bíblia fala que esse rei, ele mandou fazer armamentos, né, para todos esses guerreiros que ele tinha. Ele criou máquinas, ele era muito inteligente, né? Ele era um estrategista de guerra. Imagine, você fica olhando pessoas e talvez você entrou aqui nessa noite, num certo tempo da sua vida, você se espelhou em alguém, né? E no meio do caminho, às vezes alguém te decepcionou, porque às vezes o nosso foco fica na pessoa, no que ela construiu, e às vezes nós, né, diretamente, não é que você tem inveja, não digo isso, mas às vezes você começa a dizer, poxa vida, eu quando crescer quero ser igual a tal pessoa, né? Você foca tanto, né? E às vezes os nossos olhos saem da pessoa que nós deveríamos focar, né? A nossa vida, e muitas pessoas hoje não conseguem olhar para o céu, porque os seus olhos estão focados em pessoas na terra. Estão seguros em propostas que homens fizeram. Estão seguros, às vezes, naquilo que conquistou materialmente. Isso é muito bom, mas isso tem que ser acompanhado com princípios do céu, com princípios de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado e ter um equilíbrio, porque isso não dura para sempre. Nós não estamos aqui nessa terra para sempre. Nós estamos aqui por um período e nós precisamos estar focados, né, na pessoa certa, no rei certo. O profeta Isaías, ele filho de Amós, não tem muita história, você não consegue conhecer a fundo esse profeta. O pai não é o profeta Amós, não era filho do profeta Amós, o pai dele chamava Amós, mas ele era de uma família real, e ele era acostumado a andar com reis, tanto que ele profetizou sobre 4 reis, 4 reinados. Então, às vezes nós nos acostumamos no nosso dia a dia, então nós focamos em coisas. Domingo eu tive uma reunião e eu disse, né, e tenho dito para liderados meus, que nós temos que focar a nossa vida em pessoas
e não em coisas. Nós precisamos manter bons relacionamentos. Nós precisamos, mas tudo num propósito de passar para ele um caráter de Cristo. As pessoas estão muito decepcionadas, estão perdidas na verdade, porque elas não sabem com quem confiar. Sabe por quê? Porque às vezes nós gastamos tempo da nossa vida, né, nos escorando em pessoas, né, esperando a proposta de emprego que alguém lhe prometeu, esperando, né, que vai acontecer algo, porque alguém disse que iria acontecer, que você vai conquistar com a sua própria força, né? E aí você fica dependendo de você ou dependendo de outros e vai galgando dessa maneira. Mas chega uma hora, né, que vem os baques. E isso aconteceu com esse rei. Ele estava acostumado a lidar com a realeza. Ele estava acostumado, né, a lidar com reis. E quando aquele homem morreu, a Bíblia diz que ele teve encontro com o rei verdadeiro. Ele só passou, você vê que a descrição que ele fala desse encontro é de uma pessoa que conviveu com reis, que ele tinha na mente, que aquilo era o poder. Mas quando ele teve esse encontro, ele começa a descrever verdadeiramente a figura e a pessoa de um rei. Nessa noite, todos os conceitos, talvez naturais, que você tem, né, de segurança em pessoas ou em coisas, deixa um pouquinho de lado para entrar nesse nível e nessa experiência que o Senhor quer te levar. A figura desse rei era a figura de alguém que, enquanto precisou de Deus, foi conveniente para ele, ele fez tudo. Mas quando nós lemos aqui no verso 16, no verso 15 do capítulo 26, aleluia, verso 16: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Grava isso na sua Bíblia. Se você trouxe, ou então grava isso no seu coração. Depois que ele se tornou poderoso, é um perigo muito grande. Sabe por que às vezes o Senhor não permite que nós tenhamos todas as conquistas terrenas que nós pedimos? Porque Deus nos ama tanto que às vezes Ele não dá para que a gente não se perca. Eu estava na nossa igreja no Brasil mês passado e tem uma menina querida, uma princesa, vi ela desde bebezinho, não que eu esteja velha, mas ela é baixinha mesmo, e ela pequenininha, e hoje está uma moça linda, e ela conquistou um trabalho maravilhoso, e ela disse: puxa vida, poxa, que coisa linda, velha, nossa, eu estou tão feliz. E ela falava desse trabalho dela com os olhos brilhando, feliz, e assim até grata a Deus. Mas antes de ir embora, eu chamei ela para conversar, tinha uma palavra de Deus para ela. E eu conversei com ela, e ela falou: é verdade mesmo. Eu falei: assim, assim, assim. E quando foi anteontem, ela escreveu para mim. E ela estava para ser efetivada nessa empresa boa. E ela escreveu para mim: eu perdi meu emprego. E eu estou muito mal. Você ora para mim? Na hora, eu nem respondi na hora, eu visualizei e esperei um pouquinho. Aí talvez eu escrevi para ela que ela não gostaria de ouvir. Mas eu disse isso para ela: Deus te ama tanto, fulana, que Ele optou amar mais você. Por isso Ele não permitiu a sua efetivação. E eu sei que você está entendendo o que eu estou mandando de mensagem para você. Eu vou orar. Eu falei: busque, entre, vai ver o Senhor. O olho tem que brilhar pelo Senhor. Às vezes a nossa segurança está em coisas, a nossa alegria está em coisas mais do que no Senhor. Eu me alegro com uma casa nova, claro, ganhei um óculos, estou ganhando presente. Todo dia eu estou ganhando, meu olhinho também brilha. Mas não brilha mais do que entrar na presença de Deus. Não
pode mais. Coisas, situações, não pode te roubar daquilo que Deus tem para você. E muitas vezes Ele não concede o desejo do nosso coração, porque vai acontecer. Aconteceu há 700 anos atrás, e é o mesmo demônio que atua hoje. Um homem natural, mas que era um governo, fez tudo, Deus deu sabedoria, tudo o que ele queria, mas a motivação estava errada. Porque a Bíblia diz assim, que a fama dele se espalhou para longe. E depois disso, que o orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor. Aleluia. O seu Deus. E ele entrou no templo para queimar incenso. E incenso, quem podia queimar eram os sacerdotes. E a Bíblia diz que os sacerdotes chamaram a atenção dele e falaram, não faça isso. Confrontaram ele, dizendo, não faça isso. Estou contando a história para a gente ir para aquilo que Deus quer. Não faça isso, esses sacerdotes disseram para ele. E a Bíblia diz que ele se irritou e se irou contra esses sacerdotes dentro do templo. E sabe o que aconteceu? Diz que a lepra atacou a cabeça dele, na testa. E eu entendo o quê? A lepra podia dar em qualquer lugar no corpo. Por que na cabeça? Porque na cabeça é o centro de todas as coisas. É ela que governa, não é assim? É ela que vem o entendimento, não é assim? E como ele estava fora do propósito, Deus o feriu, onde ele se corrompeu. A mente dele se corrompeu. O propósito que ele tinha como um governante se corrompeu. Quando nós abrimos agora, volta lá de novo. Volta lá em... Coloca aí a sua Bíblia em Isaías. Falamos do rei, agora você pode entender. Que no ano que esse rei morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono. Toda a segurança dele, toda a referência dele, todo esse tempo que ele estava, com os olhos focados no homem, quando ele viu o final da vida desse rei, ele não tinha mais referência. A Bíblia diz que ele já não olhou mais o humano, e ele viu o Senhor assentado no alto. Ele viu quem governava. Nessa noite, que você possa se desarmar de todas as promessas humanas, de tudo aquilo que você estava esperando de homens, sinceridade, fidelidade, alamanda, sorecalamandarabaço. O decadior que você manaya surian. Espírito Santo de Deus, começa a fluir nessa noite, Pai. Oh Deus, a Bíblia diz que quando nós desfocamos da terra, nós podemos, ó Pai amado, olhar para o alto, e no alto, Senhor, vem o socorro, é do alto que vem as tuas mãos, é do alto, Senhor amado, que vem o refrigério. Senhor, talvez nós estamos olhando para a direita ou para a esquerda, mas eleva os teus olhos para o monte, assim diz o Senhor. E o salmista, de onde me virá o socorro? O teu socorro, igreja, vem do Senhor, porque Ele que fez os céus e Ele que fez a terra. Talvez nessa noite alguém, uma situação de morrer. O rei Uzias teve que morrer para que o profeta pudesse ter um encontro com Deus. Então, se algo ainda está atrapalhando o propósito de Deus na sua vida, você ter esse encontro com Ele, isso tem que morrer hoje. Porque quando esses conceitos, ou quando essa parte humana nossa morre, tudo é diferente. Ele já era um profeta, eu não é. Você pode dizer aqui, mesmo que você não seja um cristão aqui de uma igreja protestante, de uma igreja cristã, mas você pode dizer, eu não faço nada errado, eu cumpro com as minhas obrigações, eu procuro fazer
fazer tudo certo. O profeta também, ele estava trazendo uma palavra dura, porque o povo estava fora. E muitas vezes nós fazemos as coisas certas, mas a nossa ótica ainda está na terra. E eu te digo que quando a nossa ótica está no céu, a nossa visão muda, começa mudando, porque se você focar no céu, as coisas da terra passam a ser diferentes. Se você estiver alinhado com o céu, se você estiver com o seu coração em Deus, você vai aprender a esperar, você vai aprender a ser confrontado e as suas palavras serão serenas. Você pode observar situações meras num trânsito, alguma ofensa ainda que pequena, quando estamos, aleluia, quando o rei Uzias morre, quando a parte humana, a dependência humana, quando nós estamos fora desse contexto terreno, mas estamos alinhados com Deus, até para você responder, vai com uma palavra serena, até para você buscar dar uma orientação. A orientação é diferente. Por quê? Porque quem vive em Deus, a vida tem que ser diferente. Quem vive na dependência de Deus, a vida tem que ser diferente. E olha o que acontece. E ele vê serafins. Serafins são anjos de uma categoria alta. Ele diz que esses serafins são aqueles que adoram a Deus e significam ardentes. Fogo não é que eles são em chamas, mas eram anjos, são anjos, E eu fico imaginando, eu estava lendo essa passagem e eu fiquei imaginando, imagina, você todo cheio de problemas, ou de certezas, ou de convicções, ou sabe, de esperanças talvez, sem essa presença de Deus, sem com tudo agendado, tudo certo, não é assim? Claro que nós temos que ser organizados, mas de repente você vê que nada daquilo era o que você imaginava. Aí você entra nesse patamar, nesse nível, e começa a ver, imagina, você já viu às vezes só de você ver fotos, daqueles anjos, daquele ambiente. Foi nesse ambiente que o Senhor levou o profeta. Estavam aqueles anjos e a Bíblia diz que esses serafins são ardentes, e eu entendo que isso trata de uma purificação. E ele veio, e a Bíblia fala dos pés, coisa linda, fala que eram 6 asas, e aí você tem uma revelação muito tremenda, que eles cobriam, quando o profeta Isaías viu aqueles anjos, eles cobriam o rosto, e eu entendi que a reverência, eles estavam no tete a tete, com o Senhor, frente a frente com o Senhor, enquanto um entrou no templo e ficou com lepra, oh aleluia, o profeta chegou e teve aquela visão, falou, opa, nem posso ver, tenho que ter reverência. Por mais que nós tenhamos convicção em Deus, nós precisamos estar sempre na dependência dEle. Por mais que você trabalhe para Ele, os pés, os anjos estavam definindo o que? Os pés, nós pregamos a boa obra, nós trabalhamos para Deus, mas nem por isso temos que ficar reclamando, nem por isso nós temos, e assim nós somos. Nós reclamamos do trabalho, nós reclamamos que temos que levantar cedo, nós reclamamos, murmuramos. Diz que só as asas ficavam ali para voar, aleluia. Nessa noite o Senhor quer que você descanse, entre nessa reverência. Diz que esse manto era imenso, tomava todo o tempo, aleluia. E ele diz também que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Esse manto é tão extenso que eu vejo que chega até nós. Por isso que nós não somos consumidos, porque é aquilo que vem do céu, e essa é a proposta do Pai, atrair a terra para o céu. Nós precisamos, como servos de Deus, começar a entrar dentro dessa dimensão. Oh papai querido, aleluia. Senhor, leva-nos nessa noite, Pai, a entrar nesse plano, Senhor. Oh Deus, e a Bíblia diz que nesse exato momento o profeta Isaías, oh Pai, deu um grito e disse, ai de mim, porque até hoje eu convivi no meio achando até
que estava certo, mas quando eu entendi e entrei nessa grandeza, entendi desta soberania, eu vi também que eu faço parte no meio, aleluia, de um sistema impuro, e eu também estou corrompido nesse sistema, mas eu vi o Senhor, aleluia. Quando nós temos esse entendimento, que nós vivemos nessa terra, mas não fazemos parte dela, quando nós abrimos o nosso coração, e a palavra ai significa juízo, não é amor, como em japonês, significa que havia um peso sobre ele, ai de mim. Talvez nós falamos tanto, né? Olhamos tanto o vizinho, olhamos tanto, talvez até dentro da nossa casa, falamos dos defeitos, né? Vimos e temos uma facilidade em ver o defeito dos outros. Isso é muito fácil, mas ali ele deixou toda aquela situação. Ele viu: até hoje eu falei dos outros, até hoje eu queria a mudança dos outros, mas hoje eu te encontrei, Senhor. Hoje eu te encontrei, ai de mim. Nessa noite, você quer vitória sobre a sua vida? Você quer um reboliço na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, na tua vida secular? Você tem que começar dizendo: Senhor, que morra o Uzias, para que eu possa ter um encontro com o Senhor. Que morra as minhas vontades pessoais. Não é que Deus não queira te dar, mas não pode ser a prioridade. Senhor amado, que morra, Senhor, oh Deus, tudo aquilo que interfere na minha vida. A Bíblia diz que Uzias ficou tão arrogante e orgulhoso que entrou no templo. E os sacerdotes falaram: você não pode ficar aqui. Essa figura de Uzias é a mesma coisa você dizer: você, quem é o templo do Senhor? Nós somos o templo do Senhor. E você tem que dizer: não aceito Uzias na minha vida. Tem que expulsar do templo. Aqui ele disse: vai ficar fora do templo. Para ficar fora do templo existe um processo. Não é hoje. Você diz: a partir de amanhã não é assim. É um processo. Nessa noite, que o Senhor tenha liberdade de começar um processo na sua vida, para retirar esses Uzias, essas coisas humanas. Você coloca no altar do Senhor, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você. Lança sobre ele, lança os teus projetos. Você precisa a partir de hoje sonhar os sonhos de Deus. Você precisa a partir de hoje repreender essa parte que muitas vezes a Bíblia diz que o espírito está forte, na realidade está forte, mas a carne é sempre fraca. Se você não deixar que esse Uzias morra, você nunca vai ter uma experiência com o Senhor. Você nunca, porque sempre vai vir alguém cochichando, ou uma situação que vai dizer: não faça isso não, tu é bobo, não perdoe não abra o seu coração não deixe disso, ou não deixe daquilo. Sempre vai ter uma influência humana ou maligna na tua mente, porque o desejo do adversário é que você não cresça, o desejo do adversário é que você não tenha experiências com Deus, é que você não abra totalmente o teu coração para Ele. Oh meu Deus, nessa noite, aleluia, deixa Ele te tocar. A brasa veio e tocou. Ele não só contemplou a glória, como veio uma brasa e tocou na boca. A Bíblia diz que o maior problema não, na verdade, é o que sai da nossa boca e não o que entra. Você vê que pela boca somos reis daquilo que falamos antes de falar, mas passamos a ser escravos depois que nós liberamos a palavra. Quantas coisas têm saído da sua boca, palavras pesadas, sabe, que tem ferido, ou que tem machucado, sabe, ou que tem causado danos.
Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós damos total liberdade. Eu oro para a tua igreja, para que esse Uzias, ó Pai, que vem tentado prevalecer, Senhor, caia por terra. Ó Deus, e que cada um venha ter ousadia no Espírito de dizer: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero, Senhor. Foi como se o profeta, né, a vida dele diz que o chamamento dele começou nesse momento. Amém, Jesus. Talvez até hoje você via o Senhor de uma maneira, mas a partir de hoje, entra nesse nível. Se você não consegue ter uma experiência, você vai falar: Senhor, oh Senhor, me dá uma experiência. Talvez nós não vamos ver aqui os serafins, não vamos ver querubins, mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo já habita em nós. E esse mesmo fogo, que veio sobre o profeta Isaías, pode vir sobre a sua vida nessa noite. Pode queimar não somente os teus lábios, mas pode voltar a queimar o teu coração. Pode voltar, sabe, a trazer de volta, ou a começar hoje uma nova história na sua vida. Hoje você declare, sabe, às vezes nós estamos a um passo de receber algo lindo do Senhor. O chamamento de Isaías mudou a história. Isaías foi tido como profeta messiânico, aquele que falou sobre Jesus, que falou tudo que precedia. Foi algo muito tremendo. Você sabe que quando muda, né, a nossa visão a nível espiritual, Deus pode mudar muitas coisas na nossa vida, no nosso cotidiano. Se você tem projetos, se você tem histórias incompletas, se você talvez até hoje tratou o seu problema de uma maneira, apontando, dizendo ai, no capítulo 5 dos últimos versos, tem 6 ais que Isaías profetizou. Ai de você, ai daquele, ai daquela cidade, ai. Sabe, talvez até hoje a tua conotação foi errada. Talvez até hoje é sempre ai daquele, né? Deus vai pôr a mão, Deus vai fazer isso, Deus é testemunha, Deus está vendo. E Ele está vendo mesmo. Mas nessa noite o Senhor nos chama. Seja você que entrou aqui a primeira vez, que você possa se desarmar, sabe? E colocar tudo nesse altar. Que você possa abrir o teu coração, aleluia, e dizer: Senhor, ainda, Senhor, ó Deus, que tenha que morrer, Senhor, situações. Quando eu digo, não estou dizendo que tenha que morrer uma pessoa. Talvez Uzias pode ser um espírito, algo, sabe, que está te atrapalhando de caminhar mais, te atrapalhando de vencer a obstáculo, te atrapalhando de dar uma experiência, te atrapalhando de ter um encontro com o Senhor. Não sei se é coisas, não sei se é pessoas, mas em nome de Jesus hoje, fique de pé nesta hora. Senhor, aqui está a tua igreja, Espírito Santo. E eu quero nessa hora, Senhor, eu sei que cada um que entrou aqui tem uma história, Senhor amado, tem uma vida, tem projetos e tem sonhos, Senhor, mas é tão bom quando nós entramos num ambiente, quando nós começamos a adorar, Senhor, e adorar, Senhor, não é somente louvar. Adorar, Senhor, é desarmar. É entender que nós não estamos seguros em coisas. Sabe? Não é naquilo que temos no banco, não é nas promessas, como eu disse, porque isso nos traz insegurança muitas vezes. A nossa nação está passando momentos terríveis. Eu vejo que o Senhor está movendo na nação brasileira, assim como moveu na vida do profeta Isaías. Muitos Uzias têm que morrer.
Muitos têm que voltar a contemplar a glória do Senhor e a sua majestade. Muitos têm que reconhecer qual é o Deus verdadeiro. Falamos do nível da presidenta, reclamamos do governo, mas muitas vezes nós temos o líder que nós merecemos. Vamos ficar no Japão, que aqui tem uma estrutura. Eu quero dizer para você que tanto o Japão, o Brasil ou qualquer nação, se a nossa esperança não estiver no Senhor e entender o propósito do chamado dele para a nossa vida. Oh Deus, Senhor, nós precisamos entender para aquilo que nós fomos escolhidos e chamados. E nessa noite, Pai, a nossa dependência de pessoas que entraram aqui, não pode ser da estabilidade que tem, Senhor. Oh Deus, mas de trazer uma paz. Eu fico imaginando, Senhor, o profeta quando recebeu o Senhor, quando teve experiência com o Pai. Senhor, tudo na vida dele mudou. Nessa noite, eu te convido a entrar nesse nível. Eu te convido para que você libere esses dias na sua vida. Que a tua referência ou a tua segurança, mas você pode dizer, não, a minha segurança está em Deus. Mas eu te digo, se estivesse em Deus, talvez muitas coisas na sua casa estariam diferentes. Quero que você desarme nessa hora. Desarme. Sabe assim, quando você vai fazer uma massagem, você solta o corpo e ali você começa a receber aquele alívio no seu corpo, na sua mente. Convidar para que você saia do seu lugar, para que você venha dizer, Senhor, se existe uma segurança alguns dias na minha vida, se existe algum medo de perder algo, Pai, para mandar a bassurianda, ou eu quero te adorar nessa noite. Eu quero, Senhor amado, contemplar a tua glória, talvez de maneira diferente. Mas, Senhor, eu quero sentir o calor da manara sorianda. Se você entrou aqui pela primeira vez também, talvez não entendeu tantas coisas, mas você foi tocado pelo Senhor, talvez por uma resposta que você precisa, talvez por uma insegurança em alguma área, em alguma questão. O Senhor te chama nessa noite. Oh, papai, nós vamos cear, então eu queria criar realmente esse ambiente. Papai, que haja um ambiente de glória nessa noite. Senhor, se há se há, Senhor amado, alguns dias que está travando, Senhor, a vida de alguém, Senhor, para não entrar, Senhor, nesse nível, Pai, de encontro e de experiência. O Senhor quer mudar a ótica, Senhor, visão. Em nome de Jesus, se você quiser vir aqui, nós vamos orar juntos e declarar esse tempo sobre a sua vida, e declarar experiências sobrenaturais sobre a sua vida. Ora, managachore, deixa ele te visitar nessa noite. Deixa ele. Não busque conselhos da terra, busque o conselho do céu. Busque o conselho do Pai. Coloque a mão no seu coração nessa hora. E você mesmo diz, Senhor, a minha segurança está em Ti. Por mais que eu não tenha experiências contigo, e eu talvez não contemplei essa glória, Pai, eu quero dar liberdade nessa noite. Eu não quero esperar de pessoas, eu quero esperar, Senhor, de homens, de situações, naquilo que eu tenho, no meu intelecto, ou naquilo que eu consigo fazer. Porque às vezes, Senhor, até o intelecto nos atrapalha, Pai. Quando nós achamos
achamos que sabemos muito, que está tudo sob controle. Oh Deus, o orgulho às vezes é maior, Senhor. Uzias, ó Pai amado, foi orgulhoso. Chegou um momento que ele queria fazer tudo sozinho. Sozinho não dá. Sozinho nós não conseguimos. Se você nessa noite ainda está no seu banco, sabe por que às vezes o Senhor nos chama? Porque existem coisas que Ele não pode fazer se você não liberar. A Bíblia diz que lá em Apocalipse que Ele batia a porta, e Ele batia a porta da igreja. Ele batia a porta e dizia: eu quero entrar. Ele disse que quando nós abrimos, Ele entra em ceia. Cear é comunhão, ter comunhão. Se você abrir nessa noite um espaço para Ele fazer uma limpeza no seu coração, tirar uma amargura, tirar uma angústia, tirar uma seta, uma palavra que veio, uma ofensa, não sei, um pecado, algo que você não consegue se desprender. Talvez isso seja os dias da tua vida, manias, hábitos, não sei como foi a tua semana na internet. Oh Deus, às vezes nos dedicamos mais, Senhor, a ficar no WhatsApp, a ficar no Facebook. Senhor amado, temos momentos com pessoas, com fotos, com tantas coisas, e não tiramos um momento especial, Pai. Oh, peça perdão ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ver a sua glória. Desaba nessa noite. Pode entrar, Senhor. Assim como o Senhor tocou, meu Pai, assim como o Senhor tocou na boca. Porque esse era o problema de Isaías. Senhor, ele falava, ele profetizava, mas não vivia. Senhor, nessa noite, às vezes nós falamos, mas o Senhor quer trazer vida. Amo te assai E toca, subicante que as novidades entra e mexe com as minhas estruturas. não é falando muito, mas é pelo teu Espírito. Vem, Senhor, vem, tira os dias da minha vida, Senhor, porque eu quero terminar bem. Igreja, começa a dizer que você quer terminar os seus dias bem. Você quer que a sua família seja restaurada. Os dias têm que sair. Os dias têm que sair. Tu não estás esperando de homens. Começa a dizer: Senhor, é comigo o negócio. É comigo o negócio. Senhor amado, eu libero. Oh, que os dias seja morto nessa noite, porque eu quero ver o Senhor. Quantos choram e dizem: eu vi a Deus, eu fui tocado por Ele. E talvez você entrou aqui, está seco, está seco. Senhor, na baixura, na mandaia séria. Senhor, vem com a tua glória. Senhor, nós queremos ver. Sair daqui, Pai. Sair daqui, Senhor. Cada um que está aqui nessa noite, Senhor amado, possa sair daqui com uma ótica diferente. Oh Deus amado, tocado por Ti de alguma maneira diferente. Senhor, e aquela bandeira passou. Senhor amado, Senhor, abre os olhos desses que estão aqui, Senhor. Senhor, Isaías só conseguiu ver quando veio a decadência de Uzias. Senhor, mostra, Pai, o que está decadente na nossa vida. O que é que está decadente na nossa vida? O que é que está ultrapassado que precisa, Pai amado? Ora, baixou, gigando em sério. Em nome de Jesus, Senhor, todo conselho venha do céu, todo direcionamento venha do céu, toda firmeza venha do céu, Senhor, sobre a tua filha. Oh Deus querido, oh Deus, sobre a casa da tua filha, oh Deus, a família, oh Deus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, oh Deus, e encher aquela casa, oh Deus querido, com a tua glória. Senhor amado, dá direção, fortalecimento.
experiências sobrenaturais, Senhor, em nome de Jesus. Leva nesse nível, Senhor. A dependência vem de Ti, tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sou, adorar é o que sei. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, queremos continuar nesse mesmo Espírito. Aleluia. Pode sentar um pouquinho.